tudo bem com vocês? Eu sou a Lenita e esse é o La Mama Punk, o seu podcast de histórias reais sobre maternidade. Hoje continuaremos a abordar o tema saúde mental materna, especial em setembro. E contaremos com a presença mais que especial da Kátia Batista, psicóloga clínica há 17 anos e especialista em adolescência pela Unifesp. Ela é mãe atípica do Luiz, da Ana e da Cecília, 3 adolescentes. Não perca, a entrevista está incrível e ela falará um pouco mais sobre o burnout materno, o que é, quando procurar ajuda e alguns dos sintomas. Se você perdeu o começo dessa conversa, volte um episódio. Se você está vendo pelo Spotify ou se você está vendo pelo YouTube, clique no card que deixaremos aqui. Olá, Kátia, tudo bem? Olá, Leni. Obrigada pela sua presença. A Kátia, gente, ela é psicóloga clínica há 17 anos, especialista em adolescência pela Unifesp e ela é mãe atípica do Luiz, da Ana e da Cecília. São 3 adolescentes. A Kátia tem muito a acrescentar aqui pra gente. E como no episódio passado a gente começou falando um pouco de burnout, hoje temos aqui, né, um parecer profissional pra gente entender um pouquinho mais a respeito da questão do burnout materno. Então, Kátia, queria fazer a primeira pergunta pra você, né? O que é exatamente o burnout e o burnout materno? Então, Lê, o burnout, ele é uma síndrome, né? Ele é um transtorno, um distúrbio relacionado ao esgotamento, né? A gente até então ouvia muito falar na questão do burnout relacionado ao trabalho. Então, aquela cobrança intensa, aquele ritmo intenso, enfim. Agora, né? Não tão agora, mas a gente começou aí a classificar também o burnout materno, né? Porque o que é isso? É um esgotamento relacionado à maternidade. Então, quando a gente está aí nesse processo da maternidade, a gente tem um esgotamento físico, um esgotamento mental, um esgotamento emocional, que começa a afetar a nossa rotina, começa a afetar aí a nossa saúde. E isso agora, né, já está aí classificado, embora a gente ainda não tenha um CID, né, uma classificação ali, como o burnout já tem, né, mas a gente não tem um CID específico para o burnout materno, mas já é diagnosticado, sim, né, essa questão aí, esse distúrbio na maternidade. E como que é possível uma mãe que pode estar pensando, que está passando por isso, ela ter esse primeiro despertar, assim, olha, pode ser que eu estou com burnout materno, né? Como que é possível detectar esse burnout materno? Então, eu costumo, né, falar que a gente precisa ficar muito atenta sempre aos sintomas, né? Então, assim, tô muito exausta, porque a maternidade por si só, né, o que acontece, Lê? A gente tem aquela questão da mãe se sentir muito culpada quando, eu tô cansada, eu tô exausta, né? E aí se sente culpada até de verbalizar isso, até de falar que tá cansada, porque como uma mãe fica cansada, né? A gente cresce, porque, enfim, a mulher, ela vem aí, né, historicamente, né, ela vem preparada para ser mãe, e não cansar dessas atividades, né? E aí a gente precisa prestar muita atenção como que tá sendo isso, tá? Então, assim, tô cansada, eu deito para dormir, eu acordo e já consegui descansar ou não, tá? Tô muito irritada, tô mais pessimista, tô com falta, assim, não tô conseguindo cuidar muito bem do meu bebê, tô com uma baixa autoestima, tô ficando muito triste.
insegura, com medo. Tudo isso acontece mesmo durante o puerpério, né? A tristeza, o medo, a insegurança, porque é tudo muito novo. Mas a gente precisa prestar atenção ali na intensidade disso. Certo. Então, quando começa aí a atrapalhar as atividades diárias, então já é o momento da gente ficar atenta. E essa situação, Kátia, ela pode acontecer em qualquer período do maternar ou ela é mais nos primeiros meses, assim, que tá com o bebezinho mais novinho? Então, o burnout materno, ele acontece mais, Lê, a partir aí do 12º mês do bebê, tá? Mais ou menos, assim, eu acho que a gente não tem, assim, algo exato, entendeu? Mas é algo mais, um pouquinho mais prolongado. Por quê? Porque esse estresse, ele é algo acumulativo, vamos dizer assim, né? Então, é algo que eu vou ali acumulando essa exaustão, esse cansaço, e aí, bum, de repente, né, eu me vejo ali com burnout materno. Então, assim, muitas vezes as mulheres pensam que essas questões acontecem mais ali naquele momento crítico do puerpério, que vamos falar a respeito futuramente também sobre o puerpério. Mas não, isso pode acontecer um bom tempo depois também, então é bom ficar atenta. Sim, inclusive, Lê, eu vejo também muitas mães atípicas, né? Com burnout materno. Isso os filhos já, ou adolescentes, ou ali, né, um pouquinho maiores. Então, por quê? Porque essa exaustão, né? Esse cuidado. Muitas vezes não tem rede de apoio, não tem, né, aquele momento ali do autocuidado, não tem aquele momento de eu atendo, né, algumas mães atípicas e eu costumo sempre lembrá-las que elas existem nesse meio, né? É isso. E não só as mães atípicas, as mães, a gente existe nesse meio, né? Porque a gente né, como você mesmo falou, eu sou mãe aí de 3, então por isso que eu falo a gente, né? A gente se coloca os filhos ali, o cuidado, prioriza o cuidado dos filhos, prioriza o cuidado com a casa, e a gente vai ficando. Então é sempre muito importante a gente resgatar isso. Eu faço parte desse meio. Onde é que eu tô aqui? Né? Então, por isso que essa questão do burnout materno, ele aparece também, não aparece nesse comecinho, né? Porque é um acúmulo aí dessas, né, dessas tarefas, dessas, né, exigências maternas. Muito interessante. E assim, a gente sabe, né, que cuidar da saúde mental é primordial, né, para qualquer pessoa, mães, não mães, mas aqui, né, falando especificamente do nosso público, né, que são as mães, a gente entende que é primordial para essa questão da qualidade de vida das mães, né, como você tá falando, é também uma questão de autocuidado, de não se esquecer, né, como mãe, como mulher. E como que a terapia, ela exerce essa função tão importante na vida das mães, na rotina diária delas? Então, a terapia, ela vai ajudar, primeiro ponto, né? Ali, a mãe vai poder falar, Lê, o que ela tem para falar, sem ser julgada, sabe? Porque eu acho que isso é muito importante, porque, voltando, quando uma mãe se queixa que tá cansada, né? Ela vai ouvir muitas críticas ali, porque como uma mãe tá cansada de cuidar, né? De cuidar do seu filho, como uma mãe tá ali chorando porque né, tá exausta, né? Então, a terapia, em primeiro ponto, eu acho que ali é o lugar, né, onde tem esse acolhimento, para essa mãe poder falar o que ela está sentindo, o que ela está pensando, e juntas a gente vai organizando isso. Então, assim, é a questão do autocuidado, né? O auto-olhar ali, essa mãe vai se olhar, vai entender o lugar dela ali, que ela exerce esse papel de mãe, mas ela também tem o papel de mulher, né? Então ela exerce vários papéis. E como organizar tudo isso, né? A questão muito fácil se perder, né? Sim, a questão de eu tenho que dar conta de tudo. Não, né? Eu tenho que equilibrar todos os pratinhos e nenhum pratinho pode cair.
Será? Né? Então, a terapia, ela ajuda nessa reflexão, ela ajuda essa mãe a organizar ali essa rotina, porque daí ela vai se organizar e entender que a rotina que funciona para você não é a rotina que funciona para mim, né? Porque tem muito isso, a gente entra ali nas redes sociais e acho que até, né, um papo que a gente teve aí antes de começar a gravação, e Sim, ver ali uma mãe com um bebê recém-nascido e a mãe tá ali toda toda arrumada, linda, tudo maravilhoso. né, com aquele sorriso, e aí de repente chega a sua vez e você não conseguiu nem tomar banho. Sim, aí você olha ao redor, a casa toda bagunçada, você não consegue dar conta, aí tá desesperada, aí você fala, meu Deus, mas o que eu faço de errado? E aí vai virando uma bola de neve. E se aí você não é uma mãe boa o suficiente, você não tá dando conta, né? E aí as outras mães conseguem, você não consegue, então você começa a se comparar. Você começa a entrar num movimento que não é saudável. Sim, Então a terapia, ela te ajuda nisso, né? Principalmente acho que essa questão da comparação e entender que a rotina do outro é diferente da minha, a maternidade do outro é diferente da minha. Então, né, sai desse lugar de que, né, que a gente tem um roteiro da maternidade. e assim, Kátia, pra gente finalizar o assunto, quais dicas que você daria para uma pessoa que tá nos vendo agora, nos ouvindo, né? Lembrando que a gente tá disponível no YouTube e no Spotify. Então, como que você. Quais dicas você daria para agora alguém que tá nos ouvindo e falando assim: poxa vida, eu estou passando por isso, né? Estou passando por essa situação nesse momento. Olha, eu acho que primeira coisa, né, prestar atenção nas suas emoções, né, no seu corpo, no sentido como é que eu tô me sentindo fisicamente, né? Tô tendo dores, tô muito cansada, não tô conseguindo aí dar conta das tarefas diárias. Procure ajuda, né? Procure um profissional da área da saúde, um psicólogo. Eu acho que pode procurar um psiquiatra também, mas eu acho que uma terapia, porque o psiquiatra, a gente precisa também entender que o psiquiatra e o psicólogo caminham juntos. Procurar essa ajuda para poder principalmente diagnosticar. Falar, olha, realmente você está no burnout aí materno, ou você está entrando num processo de depressão, para você poder entender, ou não, ou eu estou num processo mesmo de tristeza, de não estou me reconhecendo e preciso me reconhecer. Então é importante procurar ajuda. Muito bem. Super obrigada, Kátia. Gente, a Kátia, ela vai participar com a gente de mais 2 episódios, onde a gente vai falar sobre puerpério e maternidade na adolescência, sobre as mães de adolescentes, tá? Então não percam, continuem aqui com a gente. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Um beijo, gente. Obrigada, um beijo. Muito legal a entrevista com a Kátia, não é mesmo? Hoje nós não teremos uma história real, mas não perca que no próximo episódio a Kátia vai voltar para falar de mais um tema de extrema relevância sobre saúde mental materna, o puerpério. Um abraço e até lá!